Bom, vamos deixar ver o que vai vir. Quer mentalizar a sala branca? Eu já tô mentalizando o símbolo já. Então, beleza. Muito bem. Um cavalo. Um cavalo tá na minha frente. Um cavalo marrom. Certo. Ele é um intermediário? Não sei, ele meio que fez sinal como se fosse pra eu seguir ele por um campo e eu não tô seguindo. Tô esperando ainda. Tá ok. Vi muita informação de uma vez. Eita. Nossa senhora, ó. É o seguinte. Eu tava seguindo o cavalo e aí de nada simplesmente, sei lá, sumiu tudo. Hum. Sumiu tudo. E apareceu um ser na minha frente com uma foice bem grande, tipo uma foice alta. E esse ser tinha dois chifres, parecendo os chifres da Malévola, sabe, pra cima. Uhum. Só que esse ser era como se ele fosse todo feito de couro. Tipo o que a gente considera como demônios. Tá. Assim, sabe? Sei. Só que com o rosto meio afeminado. Tá. E aí eu fui perguntar quem era, né? Uhum. E aí ele falou que muitos de nós, ela, ele, ela, consideram eles como se fossem próximos a o que a gente conhece como seres demoníacos, porque é o que nos foi contado da história deles. E Certo. eles disseram que eles eram a contraparte dos capelinos. Tá. Como assim, contraparte? Uma vez eu li um livro Hum. que fala de uma dificuldade que teve, que metade do planeta era reinado por um tipo, um tipo de consciências, né? Que eram consciências maléficas, e a outra parte eram consciências que conseguiam viver em comum acordo. Tá. E que essa contraparte, que seria em teoria maléfica, ela foi convidada a se retirar do planeta. Só que eles também eram capelinos. Uhum. E ela tá me dizendo que ela faz parte dessa contraparte. Que foi expulso. Isso. E que dentro dessa contraparte que foi expulsa, eles foram meio que direcionados para vários lugares diferentes, que muitos deles vieram para a Terra. Entendi. Eles não têm nada a ver com os Anunnakis, então. Não, Mas os Anunnakis estão em capela também. sim, mas não, mas o que ele está querendo dizer é que assim, em questão de local de onde vem, entendeu? Sei. Eles não são, não têm a raça Anunnaki não faz parte da raça deles. Tá. Estes são capelinos, mas que ele tá dizendo que boa parte dos Anunnakis fizeram transporte, Tá. esse transporte para vários outros orbes que eram meio que permitidos que eles fossem exilados nesses outros orbes, mas de certa forma, se você for ver por outro ponto de vista, eles também auxiliariam, né, Sim. esses orbes a evoluir. Afinal, eles vinham de uma evolutividade totalmente diferente, de uma caminhada diferente, né? Uhum. Mas ela tá me dizendo que eles trabalham bastante com a densificação das energias aqui. Ela fica aqui. Ela trabalha onde a gente chama de. Onde a gente costuma. É interessante que ela diz que a gente dá uma palavra, né? Mas que para ela não tem não tem muito significado, mas seria o umbral. O inferno, o umbral, de, regiões de dimensionamentos densos, entendeu? Eles são gerentes disso. Eles meio que controlam, Ok. regulam, mantêm ordem. Não tem casta. Existe hierarquia. Tá. Eles já são uma casta.
Só que dentro assim, depois que eles deixaram, eles estão dizendo que as castas elas possuem um atrelamento específico aos planetas, como se você não conseguisse criar castas fora dentro do seu próprio planeta. Você cria ela dentro do seu planeta e aí você vai para outros orbes, entende? Mas você não consegue fazer o sistema de castas se você não for o residente daquele planeta. Tá. Porque de certa forma você abandona, mas não é bem abandona, mas você sai do seu orbe sempre amando de, né? Então, nem sempre a transitoriedade entre os orbes possui uma... Eu não consigo explicar com palavras o que ela está falando. É como se nem sempre a transitoriedade para outros orbes fosse na questão de fazer uma nova morada, entende? Às vezes é só para cumprimentos de afazeres. O que ela está querendo dizer é que ela não veio para cá para viver aqui. Ela veio para cá para cumprir uma missão, entendeu? O que ela veio falar hoje? Sobre o trabalho de densificação energética da matéria. Ela disse que ela veio desmistificar a densificação da matéria. Isso é interessante. Por onde começaremos? Eu perdi a conexão, vou ter que tentar de novo. Tá. Não tô conseguindo. Bem, vou ver se eu consigo te ajudar. Tenta localizar seu ajustador energético. Já localizei. De algum jeito parece que eu tô sendo utilizado para fazer a sustentação disso. E eu tenho ficado com sono instantâneo. Foi muito específico quando eu consegui da primeira vez. Então, Não tô conseguindo fazer o mesmo exercício. tenta o sol. Eu fiz vários exercícios, o sol era um deles. Tá. Peraí. Deixa eu ver. Você já tentou solicitar alguém para fazer o intermédio? Sim. Já apareceu alguém? Sim. Quem apareceu? Uma caveira do meu lado direito. Pergunta pra caveira se é possível a gente conversar com aquela consciência através dela sem que a gente esteja vendo ela. Sem contato com a capelina, se é possível. Ele disse que sim, porém com dificuldade. Tá. Pergunta se tem uma maneira da gente facilitar isso. Ele tá falando de aterro energético. Ele tá dizendo que eu preciso densificar ao máximo a minha energia para conseguir chegar na mesma frequência, e eu tinha conseguido fazer isso diminuindo eu mesmo, entendeu? Ah, entendo. Então, eu tô tentando fazer de novo, mas eu não tô conseguindo. Eu tava fazendo, tipo assim, eu tava me colocando dentro de várias bonequinhas de matrioska, sabe? Uhum. Tipo, colocando, diminuindo, ficando cada vez menor. Mas não tô conseguindo. Eu tô tentando fazer de novo, eu não tô conseguindo. Talvez você venha mentalizando que você está virando as páginas de um livro e cada página tem uma cor. E elas vão se tornando mais escuras. Na medida em que você vai jogando energia. Eu vou tentar explicar da maneira mais simples a forma que é utilizada a densificação da energia através do ectoplasma e através também de disparos energéticos do que vocês consideram como negativo, que vem através dos próprios pensamentos de vocês.
Certo. Uma vez formada essa energia de criação, essa energia criada, nós acionamos o que podemos chamar de recolhedores. Esses recolhedores, eles ficam responsáveis por, bom, com uma palavra um pouco nociva para vocês, mas drenar essa energia e direcionar elas para campos de ela falou renderização. Certo. Eu não entendo direito o que significa. Mas ela está dizendo que toda essa energia ela é concentrada. O que, em teoria, a gente considera como vampirização não é bem o que parece. Porque também é o expurgo da energia negativa que nós mesmos geramos dentro de nós. A partir da drenagem dessa energia mais densa, ou até mesmo da ectoplasmada, considerando-se desencarnado ou não, porque quem trabalha no etérico enquanto vivo produz mais ectoplasma do que normal, há um processo onde máquinas trabalham essa energia, fazendo com que elas se tornem mais densas ainda. Toda essa densidade é trabalhada por dragões que ficam no centro da nossa... No centro, não seria no núcleo, né? No núcleo da nossa Terra. Certo. E esses dragões vão pegar essa energia, ela na sua concentração mais densa possível, porque nós não conseguimos trabalhar com a energia nessa densidade, já é além da nossa capacidade. E eles que conseguem fazer a moldagem dessa energia densa vão disparar ela de volta para onde a energia se destinou, que no caso seria o invertido. Seria é como se, interessante, ela diz que é como se os dragões conseguissem acessar através de portais esse lado do vazio para conseguir inserir essa energia lá e ela ser renovada. Isso tem a ver com a Taurus? Sim. Entendi. Segundo ela, não há como você tratar essa energia mais densa num formato pleno, na dimensão onde a gente se encontra, nas dimensões onde nós nos encontramos. Que ela precisa ir para um local indimensionável, onde ela vai se expandir ao máximo e se sutilizar. Tá. E de alguma forma isso retroalimenta a Terra de volta. Não só a Terra, como qualquer outro ser com vida. Tá. Volta para a Terra e da Terra volta para os seres. Ela está dizendo que grandes acúmulos de energia, ao se expandirem, lembram bastante o que a gente conhece como Big Bang. Tá. Só que ele não acontece da forma que a gente conhece, porque não acontece aqui. Mas é a mesma ideia. É tipo uma explosão no vazio. Isso. Onde toda a energia densa se expande e, através pode chamar de explosão, ela se densifica toda novamente. Desculpa, ela se sutiliza toda novamente. Tá. E volta para o lugar de onde ela saiu. No caso da Terra. Ela vai através... Interessante que ela me mostra o seguinte, ela fala que através de outros receptáculos ela é inserida novamente a locais de necessidade.
Ou seja, ela retorna. Só que ela não retorna exatamente por onde ela veio, porque onde ela estava já era denso o suficiente e não se habita a sutileza. Entende? Então ela volta de outro jeito. Isso. E isso é exatamente... a Taurus significa exatamente essa renovação energética natural dos corpos. Sim. Natural porque eles só tratam essa densificação energética. E ela automaticamente vai se sutilizar em algum momento. Uhum. Então, o trabalho maior, nesse caso, é deixá-la mais densa ainda. A impressão minha, ela vem sutil e ela precisa densificar para voltar sutil e densificar de novo e assim vai. É a única forma possível dela passar Só por onde? por outro lado. Ah, tá. Então ela vai pro vazio sutil Densa. e volta sutil. Exato. Então do vazio para cá ela tem que voltar sutil. O que você precisa entender é que para ela conseguir ir para lá, ela precisa estar o mais denso possível. Ah, então o vazio como se a energia primordial fosse densa. Ou não? Trabalhando-se na sua sutileza a cada milésimo de segundo. Como assim? Porque ela faz esse movimento lá o tempo inteiro. Aqui nós trabalhamos as nuances da energia. Lá ela está inconstante o tempo todo. E o estado original dela é sutil. Inconstante. Tá. Ela é sutil e densa ao mesmo tempo. Tá, então ela não é definida, vamos dizer assim. Sim. Tá. É interessante a gente... É uma massa neutra, vamos dizer. É interessante a gente utilizar desse processo e reaplicar ele em várias áreas da nossa vida. O que é totalmente possível. Porque, em sua essência, ele simplesmente diz que você precisa conhecer a sua densidade para que você consiga encontrar a sua sutileza. Sim. E só assim você consegue dar a volta completa. A volta na Iona. Da evolução mesmo, né? Sim. É mais assim, ao invés de você tentar combater aquilo que é denso, a sombra, sei lá, você passar a colher para poder se utilizar. É importante você entender que também faz parte de você. Sim. Você não deve nunca negar a si. Por mais medonho, triste, raivoso, frustrante que seja. Você precisa compreender a si em todas as suas nuances energéticas, para que assim possa subir mais um degrau. Entendi. Então a energia ela vai embora densa e ela é trabalhada lá e não aqui. Os dragões trabalham lá. O que os dragões fazem? Eles moldam ela e enviam para lá. E lá ela é trabalhada. Tá. Então eles deixam ela mais densa, mais densa, mais densa. Sim. Uma densidade que nós não somos capazes de produzir. Eles densificam. Nem vocês e nem nós. Tá. Densifica e leva isso para lá. E aí de lá pegam outra energia ou a mesma energia. A mesma. Então lá ela sutiliza. Lá ela expande. Ela expande. Ao ponto de colidir com si mesma. E então ela se sutiliza. E ela quando volta, ela vai estar mais sutil do que a energia neutra original do primordial do vazio? Ou ela vem mais sutil do que a neutralidade original? Ela vem na neutralidade original. Tá. E essa neutralidade original dela, para nós, no caso, já é sutil. Ou ela tem que vir ser trabalhada ainda?
Ela é sutil, mas também tem que vir sendo trabalhada. Tá, Porque há como ser mais ainda. Tá, então ela sai de lá primordial, vem para cá. E aqui são os dragões também que fazem utilização disso? Também. Porém, não se resume somente a eles. Tá. Então é preciso deixá-la num nível diferente, mais sutil. E esse processo não é feito lá, mas aqui. Assim como o processo de densificação também é feito aqui, não lá. Entenda lá como uma área onde a energia vive livre. Uhum. Logo aqui, haverão repercussões caso isso aconteça. Lá não. Certo. Lá ela é livre para ser moldada. Então se molda lá. Sim. Lá ela se transforma. Lá ela mesma se molda. Entende? Acontece que antes de ela ser moldada, tem que ser mais densificada. Sim, o máximo possível. Tá. E depois vai para lá, e lá é feita a transformação. E aí ela volta natural para cá. E é feita então essa utilização dessa energia aqui. Ou ela é moldada lá? Ela sai de lá Neutra. neutra. Tá. Aí aqui a galera então mexe. Não são somente os dragões. Que seres é que fazem essa utilização dessa energia aqui? Nós fazemos essa utilização dessa energia aqui. Vocês fazem a sua utilização. Tá. Todos os seres fazem essa utilização das energias. Existem seres que são mais especialistas em fazer essa utilização das energias em grande escala, mas todo ser consegue utilizar a energia. Só precisa aprender. Vocês fazem todos os dias, vocês utilizam a energia todos os dias. E densificam também. Entendi. Claro que alguns possuem mais habilidades, outros menos, mas todos nós conseguimos. Certo. Então, esse é um trabalho de quem está encarnado. Não necessariamente. Tá. Existem ferramentas que são utilizadas para se utilizar energia e densificá-la também. Nós utilizamos uma ferramenta para densificar a energia, enquanto se encontra nas dimensões inferiores. Isso tem a ver com as máquinas sirianas, sorianas e tudo? Estas máquinas já são utilizadas para se utilizar a energia. Exatamente. Mas elas se utilizam aparentemente no nível individual, né? Estas especificamente sim. Porém, existem seres e máquinas específicas que vão trabalhar na sua utilização em uma escala maior. Então, tanto a densidade quanto a sua utilização acabam utilizando essas máquinas, é isso? Ou a densidade não? Quando necessário. Tá. Os dragões são capazes de fazer isso sem necessidade de máquina. Sim, porém, não é para isso que eles são utilizados. A máquina faz a densificação até onde ele é capaz e ele vai trabalhar após isso. Tá. Entendi. Ele ainda vai além da máquina. Sim. Tá. Agora, para se manter um fluxo. A gente tem muita dificuldade de entender que um ser pode descer tanto na densidade e ao mesmo tempo conseguir se utilizar a mesma energia. Vocês têm um exemplo tão bom. Ó. A água. Como assim? A água, ela vira vapor, ela é líquida, ela vira gelo. É mesmo. É um exemplo tão simples e ele é tão bom. E nem todas as consciências que são vivas conseguem ter um exemplo tão bom do que é se utilizar e densificar. No caso de vocês, até a ciência de vocês explica sobre a disparidade, a separação, o espaço entre as moléculas. A energia leva um pouco disso. Só que ela não possui o mesmo composto molecular que a água. Só que a teoria pode ser utilizada. Certo. Claro que se aplicando de outros
Outros formatos também. Mas a água é um bom exemplo. Ela está dizendo que a gente precisa dar novos significados às experiências de conotação densa que a gente vive na nossa vida. Tá. Eu entendo que isso é meio confuso mesmo. A gente está usando a palavra errada. Nossa, que experiência densa, que energia densa. É porque a energia, quando se trabalha para algo mais levado em terra, a polaridade negativa, ela é sim mais densa. Então, você pode dizer que existem seres ascensionados que trabalham com a densidade, só que vocês não entendem como ele trabalha com a densidade, não há proporção de exemplificar o formato que isso acontece para vocês. Ainda é muito cedo para compreender isso. Neste momento, vocês entendem somente um formato do que é a densificação e do que é o mal, entre aspas. Certo. Eu não consigo exemplificar como os seres ascensionados trabalham com a densidade para vocês. Vai muito além do que vocês conhecem aqui. Então, neste momento, a gente precisa trabalhar com as exemplificações que nós temos aqui. Que seria, a gente precisa dar novos significados ao que a gente considera como momentos densos, negativos, ruins, maus, dentro do nosso ponto de vista. Certo. Eles não podem mais ser considerados densos. Podem. Podem porque sempre são. Em sua maioria. Tá. É importante se compreender da existência da densidade, da existência do negativo, da existência do ruim em ponto de vista, do mal em ponto de vista. Precisa se compreender da existência de tudo isso, para que futuramente vocês consigam compreender além. Certo. Mas isso é mais fácil para nós. Quando você começa a estudar sobre energias e a forma que elas impactam na nossa vida, a tendência é deixar de crer no que é negativo. Porque se entende que tudo é positivo, que tudo serve para evolução, que tudo, no fim, se tornará neutro. De fato, se tornará neutro, mas antes de ser neutro, ele passa por todas as nuances. Então é importantíssimo abraçar o que é o negativo, o que é o ruim, certo, o que é o mal. Ter-se da compreensão da existência dessas energias que trabalham nas dimensões mais densas é algo que não deve ser ignorado. Precisa-se ter a compreensão do que é essa energia para que sim consiga se entender o que ela é além disso. Mas primeiro precisa entender o que ela é, para depois chegar na neutralidade. Certo. E o que seria esta energia mais densa? Ou má, vamos dizer assim. Seria o inverso da ociosidade. Certo. Então ela é o movimento. Sim. Perfeito. Ela está em desarmonia, ou isso é um erro? Ela está em desarmonia e isso não é um erro. Tá. Ela não está no estado natural daquilo que foi programado. Ela está no estado natural dela. Sim. Ela foi programada para isso. Tá. Ela existe para tirar as coisas do lugar. Isso. Porque ela é quem também dá o caminho evolutivo. Perfeito. Até que as coisas se transformem em estáveis, até que as coisas fiquem neutras e dentro da estabilidade, ela existe para tirar as peças dos lugares e permitir que vocês coloquem outras, até encontrar quais são as peças certas.
Certo. Se não fosse isso, não seria permitido errar. Sim, é permitido. O erro é a saída da ociosidade. É você se permitir mudar. A mudança. A transformação. É o pontinho aonde finaliza uma coisa e começa outra. Sim. É a morte para dar lugar à vida. O nosso trabalho aqui, apesar de ser demonizado, é crucial para a evolução da sua raça. Certo. Sem nós, vocês vagariam sem rumo, sem entender que para ser bom precisa ser ruim. Que para existir o branco precisa existir o preto. Que a junção de todas as cores é branco. Que existe o dia e a noite. Nós somos o lado esquerdo da balança. Sem nós não haveria equilíbrio. E aí eu pergunto, ao dizer isso, é como se a gente tentasse entender como que eles trabalham, como que vocês trabalham assim nisso, dentro disso, porque é como se fosse necessário praticar o movimento. Eu vou dar exemplos de figuras mitológicas, como Hades, Anubis e todos aqueles que vocês entendem como figuras que são ruins, que punem, que matam. O nosso primeiro trabalho é a compreensão de se fazer o que precisa ser feito, acima de qualquer tipo de julgamento. É o trabalho de um guardião. Na verdade, então, o trabalho de vocês é quase como um trabalho de quem transcendeu a dualidade. Nós compreendemos a dualidade. Nós entendemos como ela funciona. Porém, nós vivemos dentro dela. É necessário atuar dentro dela, mas dentro de uma compreensão maior dela. Porque faz parte do nosso ciclo evolucionário viver dentro para poder compreender e futuramente transcender a isso. É tipo assim, fazer o que precisa ser feito e não o que querem que seja feito. É cumprimento de leis também. Sim. Perfeito. Nós compreendemos exatamente por que elas precisam ser feitas. Exato, é a compreensão da lei. E isso faz com que as pessoas tenham uma dificuldade. Você pode julgar por não ter escrúpulos, por ser maldade, por ser ruim. Porém, transforma-se da mesma forma. E é isso que a gente busca. O nosso trabalho é a transformação. O nosso trabalho é pegar aquela energia densa que é formada por cada ser vivente, densificá-la mais ainda, para que em um momento da existência dessa energia, ela volte a ser neutra. É uma outra forma de ver a negatividade. A negatividade enquanto trabalho de limpeza. A limpeza também é transformação, certo? Sim. Toda figura mitológica que vocês conhecem, que trabalha com o que vocês consideram como mal, ela é vista como algo ruim para ser dada ao equilíbrio dentro de todas as forças que existem dentro da matriz de vocês. Nós também somos o equilíbrio. Sim. Porque é disso que vocês precisam. Não é do medo ao mal, ao negativo, ao denso, mas sim da consciência para com ele, de saber da existência dele.
Precisa saber que existe, pesquisar, entender, pois todos nós temos um inferno dentro de nós. E precisamos explorá-lo, cada cantinho, para que a gente possa compreender o que é o nosso negativo, o que é o nosso denso, e vivê-lo, compreendê-lo, para que assim então possa se dizer que entende-se do que é a dualidade. Uhum. Mas Pra você poder precisa trabalhar com ela, né? Você precisa ir até o fim. Para trabalhar dentro dela, você precisa ter conhecimento do que ela funciona. Sim. Toda raça que foi criada para se transcender a dualidade teve grandes dificuldades. Uhum. Pois com a transformação da dualidade vence o julgamento, o ponto de vista, o livre-arbítrio, as tomadas de decisão. E é por isso que é tão difícil para vocês. Mas também deve se levar em consideração que é único, pois nem todas as raças tiveram a oportunidade de compreender o que é denso, vivendo o que é denso. Sim. Isso traz uma experiência única para cada consciência que vive aquilo. Então não desmereçam as consciências que vivem na densidade, que trabalham com a densidade, que já conheceram o que é ela, já conheceram o que é o negativo, pois é uma oportunidade que poucos possuem. É uma honra para muitas consciências como vocês compreender, experienciando a negatividade. E aí as pessoas vão falar, mas o assassino mata aqui, estupra, é ruim, causa problema, dor, sofrimento. A impressão que me dá, analisando inicialmente essas falas, é como se aqui fosse um teste para algo que realmente importa quando se diz de dualidade. Como se aqui fosse uma escola. Estuda-se o que é um assassino. O que gerou os distúrbios psicológicos do assassino. Como não repetir o que foi feito com ele desde a sua infância. Como tratar uma consciência para não chegar ao ponto que ele chegou. Fazendo as vítimas. Como não fazer mais vítimas. Precisa se compreender a não tentar mudar o que já está feito, mas sim o que está por vir. Sim. Pois aquilo que foi feito serve-se para experiências futuras. Serve como base para o que a gente possa construir no futuro. A partir de um erro nosso de não ter conseguido prever o que foi feito. Porque se existem distúrbios mentais hoje que levam ao assassino ou qualquer outro tipo de distúrbios psicológicos ou vivências e etc., foi porque não houve um estudo prévio para que impedisse de que isso acontecesse. Sim. Um bom exemplo disso são os manicômios de vocês. Antigamente, pessoas com problemas psicológicos eram tratadas de outra forma. Hoje, nós temos um avanço tecnológico muito além se comparado com o passado. Como nós chegamos nessa conclusão? Muitos sofreram. Muitos morreram. Hoje, nem tantos morrem. Precisa-se sempre olhar para frente, dando leves olhadas para trás. Aprender com o passado para que possa transformar um futuro melhor. Porque enquanto vivendo na matriz em que vocês vivem, o que foi feito não se desfaz. Logo, trabalhe-se para que não seja feito novamente. Perfeito. Você comentou algo sobre a vampirização enquanto expurgo.
É como se não seria caso de lei de sintonia e atração? Grande parte dos disparos de energias densas que são feitos por vocês são originados de vocês. Muitos dos nossos agentes auxiliam-nos em retirar, em drenar essa densificação que vem da essência de vocês, a expurgar essa densificação da energia de vocês. Sim. Certo? Não entenda como geral. Eu não estou falando que um agente meu é um obsessor. Eu estou falando que existem agentes meus que drenam energia negativa. Certo. É diferente. É totalmente diferente. Não fazem uso. O que ocorre muito é pela falta de conhecimento de praticamente boa parte de vocês acharem que são a mesma coisa. Assim como muitos de vocês acharem que os Exus trabalham somente na negatividade ou somente fazendo trabalhos. Assim como muitos de vocês acham que caboclos trabalham somente com sutilidade. E pretos velhos também. Dando um exemplo de uma religião que hoje consegue transformar um pouco melhor o que é a dualidade dentro da sua espiritualidade. Mas, futuramente, vocês terão uma além dessa, que possa traduzir um pouco melhor e que não seja tão atrelada à religiosidade, mas sim como um estudo. Pois a nossa espiritualidade é, além de tudo, um estudo. Não relacionada mais com religião. Certo. Vocês já estão preparados para receber isso. O mundo de vocês está. Mas muito devagar virá para vocês. Existem muitas mudanças que ainda precisam entrar antes dessa. Existem muitas fases que ainda serão iniciadas. Bastante tempo vai levar. Muitos de vocês auxiliarão de outros lados, de outras frentes. Mas uma coisa que vocês precisam entender é que tudo corre para que a evolução da raça seja concluída. O nome dela é Sara. Beleza. Não. Quantas ionas ela tem? 7. Tem mais alguma coisa que ela precisa passar agora? Ou vão haver outras aulas sobre o tema? Ela disse que é um tema que para que se tenha um compreendimento maior é muito complicado para nós ainda. É muito difícil, a gente vai acabar chovendo no molhado. Uhum. E que o que a gente precisa entender nós já temos em mãos, a gente só precisa estudar, né? E fora isso, ela só falou assim, não nos demonizem. Ela está dizendo que você não consegue se tornar um só com o todo se você não entender o que é o todo. Uhum. E é isso. Tá. Eu acho que eu tenho que trazer você de volta. Eu já tô aqui. Tá. Eu não tenho consciência plena de tudo que foi falado, porque eu não acompanhei o diálogo. Eu dormi esse tempo todo mais lá do que aqui. Sinto que não foi bem aproveitado. São 10 horas agora, viu? Bom, vou parar a gravação.